Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos à leitura do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia, depressa, sai de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo, fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou.
Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso, soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Paulo testemunha de Cristo mesmo diante da multidão enfurecida. Não se intimida, reconhece seu pecado e como o Senhor o salvou. Paulo relata como, através de um homem chamado Ananias, foi curado da cegueira da alma e do corpo. Como Ananias marcou a vida de Paulo. Paulo, mesmo diante da multidão enfurecida, não nega Cristo e nem muito menos a missão que recebeu dele. Há alguns anos, uns psicólogos fizeram uma experiência social com alguns cristãos. Colocavam numa sala um cristão com 49 pessoas que deveriam demonstrar para aquele cristão que não toleravam a sua fé. Os psicólogos fizeram isso várias vezes com vários cristãos diferentes. Os 49 sabiam que estavam numa experiência e o cristão não sabia do que se tratava. Os 49 deveriam humilhar a fé cristã e falar coisas agressivas contra o Evangelho. A maioria daqueles cristãos manifestaram sua fé e a defenderam respeitando os opositores. Os psicólogos ficaram surpresos porque, em outros testes, com outros temas e outras pessoas, as pessoas retrocediam de suas convicções diante de uma maioria contrária. Mas com alguns cristãos era diferente. Eles permaneciam defendendo sua fé mesmo diante de grande oposição. Eles também perceberam que, diferente dos outros testes, os cristãos em geral defendiam sua fé sem ofender os acusadores. Os psicólogos, surpresos, identificaram uma característica que ainda não havia sido catalogada pelas ciências sociais e definiram um novo termo para essa postura. Eles chamaram de assertividade. A assertividade é a capacidade de resistir e continuar convicto de sua verdade, mesmo diante de maioria contrária, manifestando esta convicção sem ofender os que pensam de forma contrária. Com que isso se parece? Paulo era extremamente assertivo. Ele fala a sua fé de forma respeitosa. Ele não retrocede em manifestar o que acredita. Fala de forma respeitosa, os chama de irmãos e pais. Paulo dá um exemplo de assertividade para nós. Hoje, as empresas e o mundo corporativo têm falado muito deste termo, assertividade, como modelo de profissionais desejados. Certamente todo patrão busca alguém assertivo para defender sua causa. Você é assertivo? O Senhor Jesus fez bem em recrutar você para o Evangelho. Você sabe defender o Evangelho como Paulo, que defendia a fé de maneira respeitosa. Quando olhamos para alguns líderes de hoje e para a postura agressiva de alguns irmãos, percebemos que precisamos de um pouco mais de assertividade. Para nós,
cristãos, poderíamos chamar esta novidade, este termo que os psicólogos acharam por esses dias, de falar a verdade em amor. Você defende o amor do Evangelho com o amor do Evangelho? Que sejamos capacitados para resistir em amor e respeito a todos que, mesmo furiosos, ofenderem a nossa fé. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.